Caros alunos, bem-vindos ao ciclo de palestras do curso de graduação em Química. Nós vamos começar com contribuições da Química Inorgânica para a Medicina. Meu nome é Heloísa Beraldo e o meu e-mail está aqui nessa transparência. Para iniciar, eu vou mostrar para vocês que existem vários compostos contendo metais que são usados clinicamente. O primeiro exemplo seria o exemplo da cisplatina e da carboplatina, que são complexos de platina 2, usados na oncologia para o tratamento de diversos tipos de tumores. O tratamento com essas medicações tem que ser feito por via endovenosa. Um segundo exemplo seria a uranofina. É um complexo de ouro 1 que é empregado no tratamento da artrite reumatoide. O tratamento é feito por via oral, comprimidos. No entanto, este composto ele deve ser descontinuado para o tratamento da artrite, uma vez que há agora medicamentos mais modernos e fazem com que talvez a uranofina passe a fazer parte da história da reumatologia. Aqui nós vemos um complexo de ferro, que é chamado nitroprussiato de sódio. Esse composto é usado nas emergências hipertensivas. E aqui eu recomendo para vocês um caderno temático da revista Química Nova na Escola, publicada pela Sociedade Brasileira de Química, e este caderno temático tem o título de Química Inorgânica e Medicina, para aqueles que se interessarem pelo assunto. Eu vou iniciar este seminário falando de dois compostos orgânicos que têm grande importância na medicina. O primeiro deles seria a aspirina, e a aspirina tem sua origem nas propriedades medicinais do salgueiro, que é essa árvore aqui, e aqui nós vemos uma linda pintura de um salgueiro feita por Claude Monet. Do salgueiro é possível obter-se a salicina. Da salicina é possível obter o ácido acetil salicílico ou aspirina. Vou falar um pouco então da história da aspirina, que é uma história muito interessante. O ácido salicílico tinha suas propriedades analgésicas conhecidas já no século XIX, mas ele provoca efeitos gastrointestinais muito severos. E Felix Hoffmann, que era químico da indústria Bayer na Alemanha, ele fez uma modificação estrutural que levou ao ácido acetil salicílico, que o organismo podia absorver sem os efeitos gastrointestinais tão severos do ácido salicílico. Uma vez ingerido, o ácido acetil salicílico é convertido em ácido salicílico no estômago, no fígado e no sangue. Os ensaios do ácido acetil salicílico em humanos foram publicados em 1899 e mostraram que o composto era melhor que o ácido salicílico e do que salicilatos, como analgésico. Em 6 de 3 de 1899, a Bayer registrou o composto com o nome de aspirina e começou a distribuí-lo aos hospitais e clínicas. Assim, o químico da Bayer, Felix Hoffmann, sintetizou o ácido acetil salicílico puro e estável em 1897. A Bayer tentou, sem sucesso, patentear na Alemanha, e não teve sucesso porque o composto havia sido obtido antes, mas Hoffmann fez a síntese do ácido acetil salicílico puro e estável.
mas a Bayer conseguiu sim a patente nos Estados Unidos, ficando com o monopólio da produção da aspirina entre 1900 e 1917. A aspirina, como é conhecido o ácido acetil salicílico, é o analgésico mais vendido no mundo. O consumo mundial anual de aspirina gira em torno de 120 bilhões de comprimidos. O segundo composto orgânico de que eu vou falar seria a penicilina, e vou mencionar a história da descoberta da penicilina, que é muito interessante. A penicilina foi descoberta em Londres em 1928 pelo bacteriologista Alexander Fleming. Fleming verificou que colônias de bactérias Staphylococcus aureus haviam sido contaminadas com o fungo Penicillium notatum. Ao examinar o microscópio, Fleming observou que os fungos haviam provocado a interrupção do crescimento das bactérias. E a substância responsável pelo efeito é a penicilina, que é sintetizada pelo fungo. Aqui eu cito uma frase de Fleming sobre a sua própria descoberta. Ele disse: "Quando eu acordei no dia 28 de setembro de 1928, eu certamente não planejava revolucionar a medicina pela descoberta do primeiro antibiótico, mas parece que foi exatamente o que eu fiz." Em 1945, Alexander Fleming, Howard Walter Florey, Boris Chain ganharam o Prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia. Em seu discurso na cerimônia do Nobel, Fleming alertou que o uso indiscriminado de penicilina poderia causar resistência bacteriana. A grande maioria dos medicamentos são compostos orgânicos, como é o caso da aspirina e o caso da penicilina, que acabamos de mostrar. Mas aí vem a pergunta: é possível desenvolver medicamentos contendo metais? E nós já sabemos que a resposta é sim. Então, aqui volto a mostrar alguns compostos metálicos em uso clínico. Nós já falamos de cisplatina e carboplatina, compostos de platina 2, que são usados na clínica oncológica para tratamento de diversos tipos de tumores. A uranofina, que é um complexo de ouro 1, usado oralmente no tratamento de artrite reumatoide. Compostos de bismuto, usados nas úlceras para tratamento de úlceras. Nitroprussiato de sódio, que é um complexo de ferro, utilizado nas emergências hipertensivas. Aqui, glucantime é um exemplo de um composto de antimônio que é usado no tratamento de leishmanioses. E aqui, tecnécio 99 metaestável e vários outros radionuclídeos têm uma importância muito grande na medicina diagnóstica, e usando radionuclídeos metálicos. Mas vamos falar um pouco da história da utilização de metais em medicina. O Papyrus Ebers é o documento médico mais antigo que ainda se encontra preservado. Ele data de aproximadamente 1550 anos antes de Cristo. Nesse documento já se faz menção de usos médicos de pomadas contendo cobre. O ouro era utilizado em medicina na China 2.500 anos antes de Cristo. No Egito Antigo, o cobre era utilizado para a esterilização da água. Hipócrates, que viveu entre 460 e 370 anos antes de Cristo, usava mercúrio como medicamento. Paracelsus, que viveu entre 1493 e 1541, fazia uso de antimônio, arsênio e mercúrio como diuréticos. E Nicholas Culpeper, que viveu entre 1616 e 1654, no século XVII, portanto, indicava um elixir à base de ouro, denominado aurum potabile,
para males causados por um decréscimo no espírito vital, incluindo melancolia, desmaios, febres e quedas. Paracelsus fabricava medicamentos à base de metais. E os medicamentos à base de metais, eles provocam uma preocupação a respeito da toxidez dos metais. Mas Paracelsus, já no século XV, século XVI, ele disse que todas as substâncias são venenos, não há nenhuma que não seja um veneno. E ele diz, a diferença entre um medicamento e um veneno é a dose. E por essa reflexão, ou essas reflexões, Paracelsus é considerado o pai da toxicologia. Mas vamos falar agora um pouco sobre a história recente da química medicinal inorgânica, que deve muito. Paul Ehrlich viveu entre 1854 e 1915. Ehrlich preparou vários complexos de arsênio, vários compostos de arsênio, e utilizou esses compostos de arsênio no tratamento de sífilis. Aqui nós temos a figura do salvarsan, que foi um dos compostos de arsênio utilizados por Ehrlich para tratar pacientes com sífilis. Naturalmente, hoje esses compostos de arsênio não são mais usados no tratamento da sífilis depois do advento dos antibióticos. Ehrlich ganhou o Prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia em 1908 pelos seus trabalhos com compostos de arsênio. Muito interessante também é que Ehrlich, ele fez estudos de estabelecimento de relações entre estrutura química e atividade farmacológica, e esses estudos foram feitos para complexos de arsênio. Outro pesquisador importantíssimo na história da química medicinal inorgânica foi Barnett Rosenberg, que viveu entre 1926 e 2009. Ele era um físico que estava trabalhando na Michigan State University e ele fez a descoberta de que cisplatina tinha atividade antitumoral. Essa descoberta foi feita ao acaso. O composto já era conhecido, mas ele e o seu grupo demonstraram que a cisplatina tinha atividade antitumoral. A cisplatina entrou na clínica, em uso clínico nos Estados Unidos, em 1978. E aqui eu cito um texto de Rosenberg comentando sobre a sua própria descoberta. O câncer de testículo passou de uma doença que matava cerca de 80% dos pacientes para uma doença que é curável em 90% dos casos. Esta cisplatina é talvez a descoberta mais importante para o tratamento do câncer nos últimos 20 anos. A cisplatina é a escolha para tratar também cânceres de ovário, bexiga e osteosarcoma. Aqui estou citando o artigo que ele publicou na revista Nature, em 1965, a respeito dessa descoberta. Como eu mencionei, a atividade antitumoral da cisplatina foi descoberta ao acaso, mas compostos de segunda e terceira geração, como carboplatina e oxaliplatina, que estão mostrados aqui nessa transparência, eles foram frutos de planejamento racional. O planejamento constituiu na modificação na reatividade do centro metálico em razão da natureza quelante do grupo abandonador. Isto é, no lugar de cloretos da estrutura da cisplatina, esses compostos foram planejados de forma a apresentarem ligantes bidentados que se ligam ao metal por dois dentes, para diminuir a reatividade do centro metálico da platina e evitar que a platina se ligasse a alvos não desejados dentro da célula. A carboplatina é usada para tratamento de tumores de ovário, neuroblastoma, nefroblastomas, tumores de cérebro, cabeça e pescoço, endométrio, câncer cervical, câncer de mama, pulmão e bexiga. E a oxaliplatina é usada em terapia em combinação com outros medicamentos para o
tratamento do câncer de cólon. A cisplatina foi aprovada pelo FDA em 1978 para o tratamento de câncer testicular e de bexiga. A carboplatina, após a sua aprovação pelo FDA em 1989, ultrapassou a cisplatina em ganhos por royalties. Mais de 300 milhões de dólares em receitas de royalty foram recebidos pela Michigan State University pelas vendas da cisplatina e carboplatina. Aqui nós temos um site muito interessante, eu recomendo para aqueles que têm interesse na história das descobertas. Esse site está descrevendo a descoberta da atividade antitumoral da cisplatina e todos os desenvolvimentos. Mas qual é o mecanismo de ação da cisplatina? A cisplatina, ao entrar na célula, ela perde os dois cloretos e a platina se liga covalentemente a dois nitrogênios de guaninas adjacentes na mesma fita do DNA. Essa é chamada ligação 1,2 intrafita, na mesma fita do DNA. Nesta transparência, nós vemos figuras muito bonitas extraídas do Protein Data Bank, de estruturas. Então, aqui nós vemos a cisplatina ligada nós vemos a platina em amarelo, os dois nitrogênios das amônias em azul, e a platina está ligada a dois nitrogênios de guaninas na mesma fita do DNA. É o chamado adulto 1,2 intrafita, que é o principal responsável pela ação citotóxica da cisplatina. Mas a cisplatina faz outros tipos de ligação com o DNA, como nesse caso mostrado aqui de um adulto interfitas do DNA. A platina em amarelo, vocês podem ver aqui, e os nitrogênios das amônias em azul. Mas o principal, o modo responsável pela atividade citotóxica da cisplatina é esse modo de ligação 1,2 intrafita. Então, aqui eu mostro alguns metalofármacos usados contra o câncer, cisplatina e carboplatina, e o trióxido de arsênio, que é também utilizado em alguns casos. Vejamos agora o nitroprussiato de sódio, que é um complexo de ferro. Ele é utilizado primariamente no tratamento das emergências hipertensivas em casos de ataque cardíaco e é o fármaco mais frequentemente utilizado para induzir hipotensão controlada durante anestesia, a fim de reduzir o sangramento em intervenções cirúrgicas. E aqui um exemplo de uma bula do medicamento fabricado no Brasil, e há um capítulo no caderno temático de Química Nova na escola sobre este assunto, que vale a pena ler. Há um outro capítulo no caderno temático sobre suplementação de elementos traços. Essa é uma outra área em que a química inorgânica dá grande contribuição para a medicina. Vejamos então, o ferro é o metal de transição mais abundante no organismo humano e participa de uma importante e variada série de processos e funções. Sua deficiência aparece como o problema nutricional mais frequente no mundo, afetando em torno de 24% da população mundial. Entre os elementos traços, o zinco é o segundo metal mais abundante em sistemas biológicos. Sua deficiência é bastante comum, mas de difícil reconhecimento, tendo forte impacto no crescimento, na cicatrização de feridas, na resposta imunológica e na reprodução, afetando os órgãos gustativos, a visão e o tato. Novamente, nos cadernos temáticos, nós temos um capítulo dedicado à suplementação de elementos traços. Esse artigo foi escrito pelo professor Henrique Baran, da Universidade de La Plata, na Argentina. Com relação à suplementação com metais,
Aqui nós podemos ver exemplos de comprimidos de suplementação com ferro, com zinco. Nesse caso aqui, nós temos cobre, manganês, cálcio, vários metais num mesmo comprimido, mas essa suplementação tem que ser feita com bastante cautela, porque não necessariamente vai fazer bem ao organismo. Mas, para a indústria farmacêutica, esses suplementos com metais são altamente rentáveis. Vejam vocês que para o ano 2018, essa indústria teve previsão de faturamento de 15,8 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Outro exemplo importantíssimo de contribuição da química inorgânica para a medicina diz respeito a compostos metálicos usados em medicina diagnóstica. São compostos de metais radioativos que dão origem a imagens para localização de doenças. O tecnésio 99 metaestável é muito importante para diagnóstico, compostos de tecnésio 99 metaestável, mas há vários outros radionuclídeos que também são usados na medicina diagnóstica, como é o caso do índio 111. Aqui nós temos um exemplo de um complexo de tecnésio 99 metaestável. Esse composto é chamado de miovil e ele é usado no diagnóstico de doenças coronarianas. E aqui um outro exemplo de complexo de tecnésio 99 metaestável, que é chamado cardiolite, utilizado na imagem do músculo cardíaco. Só para vocês terem uma ideia, as vendas anuais de fármacos de diagnóstico estão entre 100 e 400 milhões de dólares por ano nos Estados Unidos. Voltando a mostrar os compostos metálicos em uso clínico, alguns deles, temos novamente cisplatina e carboplatina, platina 2, usados em oncologia, compostos de antimônio, usados para tratamento de leishmanioses, nitroprusiato de sódio, usado nas emergências hipertensivas, a uranofina, composto de ouro 1, usado para tratamento de artrite reumatoide, compostos de bismuto, usados para tratamento da úlcera, e aqui os compostos de tecnésio e outros vários radionuclídeos de maior importância para a medicina diagnóstica. Eu vou mostrar para vocês agora um texto que o Drauzio Varela escreveu quando ele fez 50 anos de formado no curso de medicina da USP. Ele se formou em 1967 e escreveu esse texto em 2017, em que ele faz a retrospectiva de 50 anos de medicina no Brasil. Ele vai dizer: em 1967, os grandes problemas nacionais eram as doenças infecto-parasitárias, que, embora persistam, são menos prevalentes que as doenças degenerativas crônicas. Em 1967, contávamos com meia dúzia de medicamentos para controlar a pressão arterial. Hoje, existem tantos que há necessidade de especialistas para lidar com eles. Que no caso do câncer, ele diz: pouco havia a ser feito nos casos de câncer que não se curavam com cirurgia e radioterapia. Nossa geração assistiu ao aparecimento da quimioterapia e agora vê nascer as terapias-alvo e a imunoterapia moderna, primeiros passos de uma mudança de paradigma na oncologia do século XXI. É muito bonito esse texto, recomendo que leiam na íntegra aqueles que tiverem interesse. Então, o Drauzio Varela falou, em 1967, quase não havia medicação para o tratamento do câncer e também para o tratamento de várias outras doenças. E hoje nós temos tudo isso. Nós temos muitos tipos de medicamentos para tratar as mais diversas doenças.
Eu vou mostrar para vocês agora, rapidamente, algumas das publicações de nosso grupo, para que vocês tenham uma ideia do que temos feito em Química Medicinal Inorgânica no Departamento de Química. Nós preparamos compostos orgânicos candidatos a fármacos. Aqui nós temos 2 exemplos de artigos publicados com alunos de doutorado e que foram estudos de compostos orgânicos que tiveram atividade citotóxica contra diferentes linhagens de células tumorais. Nós preparamos famílias inteiras de compostos para conseguirmos fazer estudos de relação estrutura-atividade dos compostos orgânicos. Nós realizamos igualmente estudos de mecanismos de ação por meio da avaliação da capacidade dos compostos estudados de inibirem diferentes enzimas. Complexos de ouro são fortes inibidores da enzima tioredoxina redutase. Neste exemplo, nós publicamos um artigo em que foram preparadas séries de compostos orgânicos. Aqui nós vemos variando-se os grupos R1 e R2 dos ligantes e seus complexos de ouro 1. Esses complexos mostraram atividade citotóxica contra linhagens de células tumorais e se revelaram fortes inibidores da tioredoxina redutase. Nós vemos nesta transparência a estrutura da tioredoxina redutase, é a estrutura do Protein Data Bank, e a tioredoxina redutase, ela está envolvida na conversão de água oxigenada em água dentro da célula, e esta enzima, ela é superexpressada em células tumorais. Esta é uma enzima contendo selênio, uma selenoenzima, e acredita-se que o mecanismo de ação dos complexos de ouro envolva a ligação direta do ouro ao selênio na estrutura da enzima. Este acredita-se que seja o principal mecanismo de ação citotóxica dos complexos de ouro. Aqui nós temos um exemplo de estudos de inibição da enzima topoisomerase 1B por complexos de cobre de tiosemicarbazonas. Esse foi um trabalho feito em colaboração com pesquisadores da Universidade de Roma, Tor Vergata, e nós mostramos que complexos de cobre de tiosemicarbazonas funcionam como fortes inibidores da enzima topoisomerase 1B. E esses compostos têm atividade contra células tumorais, então a topoisomerase 1B poderia participar do mecanismo de ação desses compostos. Nós preparamos várias famílias de complexos de galho 3 com diferentes ligantes orgânicos e mostramos que esses complexos eles têm ação citotóxica contra células tumorais, várias linhagens de células tumorais. Acredita-se que o principal alvo de ação citotóxica de complexos de galho 3 seja a enzima ribonucleosídeo de fosfato redutase, e essa enzima está envolvida na biossíntese do DNA. Essa enzima é constituída de 2 subunidades, R1 e R2. Na subunidade R2 existem 2 íons ferro 3 ligados entre si por uma ponte Mi-oxo. Aqui nós vemos a estrutura do Protein Data Bank da ribonucleosídeo de fosfato redutase. E os íons ferro 3 são essas esferas vermelhas que estão mostradas aqui na estrutura do Protein Data Bank. Acredita-se que o mecanismo de ação citotóxica do galho 3 ocorra pelo fato de que galho 3 teria a capacidade de substituir o ferro 3 na estrutura da enzima, porque a razão carga-raio de ferro 3 e galho 3 é muito parecida, é muito semelhante. Então, o galho 3 poderia
substituir o ferro 3 na estrutura da enzima, mas galho 3 não realiza as funções bioquímicas que o ferro 3. E dessa forma ocorreria então a inibição da ribonucleosídeo de fosfato redutase por compostos de galho 3. Nós fomos convidadas para escrever um artigo de revisão que eu escrevi com duas alunas, que eram então alunas de doutorado, sobre complexos de galho como candidatos a metalofármacos. Para aqueles que tiverem interesse, esse é um artigo de revisão. Nós preparamos também vários complexos de antimônio e de bismuto. Nós mostramos que complexos de antimônio 3 com tiossemicarbazonas tinham também atividade citotóxica contra células de leucemia. E isso foi muito interessante. Preparamos complexos de antimônio e bismuto de bisidrazonas, como mostrado aqui, e esses complexos também tiveram um perfil farmacológico muito interessante. No caso de antimônio e bismuto, nós não sabemos ainda quais são os mecanismos de ação. Esses mecanismos de ação ainda não estão estabelecidos, mas já se sabe que antimônio 3 e bismuto 3 têm uma afinidade muito grande por enxofre. Então, que os tióis celulares poderiam ser um dos alvos desses complexos. Aqui nós temos um exemplo de um artigo que nós publicamos com a minha aluna, ela foi minha aluna de doutorado, a Camila Vargas Garcia, e a Camila preparou complexos de tricarbonil rênio 1 com uma família de hidrazonas. Esses complexos revelaram-se ativos contra células de câncer de pulmão, e esses complexos têm uma estrutura interessante, são compostos organometálicos, então aqui nós vemos as carbonilas e o ligante orgânico. Esse foi um trabalho muito interessante e é importante mostrar para vocês apreciarem a grande diversidade de metais e de ligantes orgânicos que nós estudamos no nosso laboratório de Química Medicinal Inorgânica. Mais recentemente, nós passamos a nos interessar por compostos de índio 3 e o estudo de seu perfil farmacológico. Complexos de índio 111 radioativo são muito conhecidos e são empregados na medicina diagnóstica para obtenção de imagem. Mas o perfil farmacológico de complexos de índio 3 não radioativo, este perfil farmacológico é menos conhecido. Nós preparamos, então, complexos de índio 3 com várias famílias de ligantes, e aqui nós temos um exemplo de um trabalho que nós publicamos na revista Dalton Transactions. Foi o trabalho de doutoramento do meu aluno Alexandre Almeida Oliveira. Esse trabalho foi publicado também com a colaboração de outros pesquisadores, entre os quais a professora Jaqueline Takahashi e o professor William Ricardo Rocha, do Departamento de Química da UFMG. Nós mostramos que os complexos de índio são muito ativos como agentes antifúngicos. Aqui nós temos um exemplo muito interessante de concentração inibitória, concentração para inibir 50% do crescimento de fungos Candida lusitaniae e Candida dubliniensis. Então, nós temos as barras em vermelho, referem-se aos ligantes, e as barrinhas em preto aos complexos de índio. Então, isso é concentração necessária em micromolar, necessária para inibir 50% do crescimento dos fungos. Vejam que sempre os complexos, barrinhas pretas, são muito mais ativos do que os ligantes orgânicos. Esses complexos de índio 3, eles
mostraram ser potentes agentes citotóxicos contra células de leucemia e tumores sólidos. Então, aqui nós temos a concentração inibitória capaz de induzir 50% de citotoxicidade em células de leucemia e de tumores sólidos. Então, vejam vocês, as barras em vermelho se referem aos ligantes e as barras em preto se referem aos complexos de índio. Em todos os casos, nós vemos que, aqui é um exemplo de um complexo, esse complexo que está mostrado na figura, o complexo foi muito mais ativo do que os ligantes contra tanto as células de leucemia quanto as células de tumores sólidos. Esses foram resultados muito interessantes e agora em 2020 eu publiquei um artigo no Coordination Chemistry Reviews a respeito das aplicações farmacológicas ou do perfil farmacológico de complexos de índio 3 não radioativos. Recentemente, nós publicamos um artigo muito interessante com um trabalho feito pelo aluno Alexandre Oliveira, que era aluno de doutorado, Lucas Lopardi, aluno de pós-doc, e outros pesquisadores, em que nós fizemos ativação neutrônica dos complexos de índio. Então, os complexos de índio foram ativados no reator que se localiza no CDTN. Nós obtivemos resultados extraordinários com os complexos ativados. Uma vez ativados no reator, os complexos de índio passaram a apresentar o índio 114 metaestável. E nós observamos que os complexos contendo o índio radioativo, eles eram muito mais ativos do que os complexos contendo o metal não radioativo. Nós mostramos aqui que complexos de índio 114 com tiosemicarbazonas, eles foram muito mais ativos do que os análogos não radioativos contra células de tumor de mama, câncer de mama, MCF7. Nessa figura nós temos porcentagem de sobrevivência celular em função da concentração do composto. Os círculos brancos são os complexos com índio não radioativo e os círculos pretos, os complexos contendo índio 114 metaestável radioativo. Como vocês podem notar, os complexos radioativos foram muito mais ativos do que aqueles com o índio não radioativo. Esses compostos, eles produziram espécies radicalares de oxigênio na célula, e essas espécies radicalares de oxigênio podem estar envolvidas no mecanismo de ação desses compostos. Aqui a minha aluna Andrea Aguirre, que foi aluna de mestrado e atualmente é aluna de doutorado, ela continuou esse trabalho com complexos de índio, radioativos e não radioativos, e nós tivemos uma surpresa muito agradável que o nosso artigo foi convidado para ser capa da revista Polyhedron. E aqui eu mostro para vocês a minha aluninha, a Andrea Aguirre, e o meu aluninho de iniciação científica, o Gabriel Henrique Cordeiro Braga. Como vocês podem ver, os dois estão se divertindo muito no laboratório. Aqui é um trabalho que eu também gostei muito, foi o trabalho desenvolvido pela minha aluna, ex-aluna de doutorado, Ana Paula Araújo Oliveira, sobre complexos de ouro que tiveram atividade contra tumores de colo, tumores coloretais. Esse artigo foi convidado para fazer parte, para ser publicado na revista ACS Omega, da American Chemical Society, num número especial que se chamou
Women at the Forefront of Chemistry, em que foram selecionados apenas alguns artigos publicados por pesquisadoras mulheres e o nosso está entre eles. Aqui é o artigo com a Ana Paula, que foi minha aluna de doutorado, foi publicado então nessa revista da American Chemical Society. A Ana Paula, esta mesma aluna também, ela preparou complexos de antimônio e bismuto com uma família de hidrazonas derivada de hidroxiquinolina e mostrou que esses complexos tinham ação antitripanosoma muito importante. E o artigo da Ana Paula também foi convidado, nós fomos convidados também para publicar o artigo da Ana Paula como capa do New Journal of Chemistry. Então, aqui nós temos um complexo de bismuto da Ana Paula e a figura da estrutura do complexo e dos tripanossomas. Nós ficamos muito felizes em sermos capa da revista New Journal of Chemistry. E eu vou mostrar agora um convite que eu tive, foi muito simpático, convite que me fizeram os alunos do American Chemical Society Student Chapter, em que eles me convidaram para escrever no Instagram sobre química medicinal. Então, eu escrevi algumas transparências e vocês que certamente gostam de brincar, de olhar no Instagram, visitem a página do ACS Student Chapter. Várias pessoas escreveram sobre vários assuntos e é muito interessante. Finalmente, eu vou citar alguns dos alunos recentes. Eu tive muitos outros alunos, estou citando os mais recentes, o Alexandre, doutorado, já defendeu a tese, o Alexandre Bisotto começando o doutorado, Ana Paula, mestrado e doutorado, já defendeu, a Andréia Aguirre, que foi minha aluna de mestrado e atualmente aluna de doutorado. A Andréia veio do Peru para fazer o mestrado e doutorado aqui conosco. Ela é uma grande especialista em radioquímica. Tem a Bruna Vidal, que começou a fazer o mestrado agora, Camila Garcia fez o doutorado, Gabriele Parrilha é aluna pós-doc, mas já fez o doutorado comigo também. Meu aluno de iniciação científica, Gabriel Cordeiro Braga, e a minha aluna, Graziela, fizeram iniciação, Gabriel continua fazendo iniciação científica, Graziela deu uma grande contribuição também. Jennifer, pós-doutorado, Lenca Victoria Tamayo Lopes, colombiana, fez o doutorado conosco aqui. Então, nós temos aqui a América Latina. Vou mostrando a nossa preocupação com a internacionalização. Lucas Lopardi Franco fez o pós-doutorado no nosso laboratório, a Luciana Sâmia fez o doutorado e a Victoria Carolina Romero, que é venezuelana e acabou o mestrado no nosso grupo recentemente. Aqui eu vou citar alguns colaboradores no Brasil e no exterior. Nós temos colaboradores dentro do Departamento de Química da UFMG, em outros departamentos da UFMG, como o Departamento de Fisiologia, Departamento de Bioquímica, colaboradores no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, temos colaboradores em outros estados, da Universidade de São Paulo, nós temos colaboradores na Universidade, na UFRJ, e temos colaboradores na Universidade de Roma Tor Vergata, na Itália, na Alemanha, e temos colaboradores no Canadá, entre outros, a quem eu agradeço muito pela colaboração. E aqui, a última transparência, eu vou falar do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Fármacos e Medicamentos, do qual eu sou membro do comitê gestor,
é muito interessante ser uma rede de pesquisadores brasileiros de vários estados que estão trabalhando juntos para desenvolver novos fármacos e medicamentos. Aqui eu mostro alguns dos relatórios anuais das atividades do Instituto e aqui o endereço, se vocês tiverem curiosidade de visitar o INCT Inofar, seria de Inovação Farmacêutica. Agradeço a atenção, muito obrigada.